a raiz de 2 a multiplicar. Quando nós queremos os valores eficazes, nós vamos dividir pela raiz de 2, vamos colocar um fasor com o respectivo ângulo. Então, para a quinta harmônica, temos aqui as respectivas correntes, tensões da quinta harmônica, e desse lado temos as impedâncias. Mas a pergunta pode ser: como é que surgiu? Como é que surgem essas impedâncias? E por que o 12 manteve? O 12 manteve, porque se nós formos a ver bem, o 12 é 0 graus. Então, se nós formos a fazer isto, esse cálculo aqui, for a expandir essa expressão, nós teremos somente o 12, por isso temos a parte real aqui. E a parte real, quando está a tratar de impedância, equivale à resistência, e a parte imaginária equivale a uma reatância, pode ser capacitiva ou indutiva, dependendo do sinal. Se for negativo é capacitiva, se for positivo é indutiva, quando está a tratar de impedância. Então, como aqui nós temos o zero, isso aqui é a parte resistiva, somente. Então, quando na resistência nós sabemos que frequência não influencia, mas na impedância ZA, nós temos que a frequência influencia, pois pelo ângulo que é positivo, dá para ver que aqui temos uma parte temos uma impedância indutiva. Então, expandindo essa expressão 20 com ângulo de 45, temos 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2 mais J 10 raiz de 2. Então, multiplicando a parte imaginária por 5, teríamos uma expressão de 10 raiz de 2 mais 50 raiz de 2 com J. Então, isso aqui nos daria estas impedâncias, pois a parte imaginária foi multiplicada. Se fosse capacitivo, nós dividiríamos por 5, como estamos a tratar da quinta harmônica. Então, depois vamos realizar o mesmo processo que foi realizado lá. Vamos usar estas expressões e vamos determinar as correntes diretas. Tendo determinadas correntes diretas, vamos passar e representar e determinar as correntes de sequência, usando a mesma matriz que nós usamos para determinar as correntes da componente fundamental. Então, vamos achar as correntes da componente fundamental. Passando por ali, vamos para a sétima harmônica e faremos o mesmo cálculo, onde, como na impedância, quando estamos na quinta harmônica, aqui devia ser 7A, 7B, 7C. Quando estávamos na quinta harmônica, nós multiplicamos a parte imaginária por 5. Então, como estamos na sétima harmônica, vamos multiplicar por 7. Lembrando que estamos a multiplicar por 7 porque está-se a tratar de impedância indutiva. Se fosse capacitiva, a parte imaginária, só multiplicamos na parte imaginária, porque a parte resistiva não é influenciada pela frequência. Só multiplicamos na parte imaginária ou dividimos na parte imaginária. Multiplicamos quando for a se tratar de impedância indutiva, dividimos quando for a se tratar de impedância capacitiva. Então, dali que as tensões da sétima harmônica nós vamos extrair daqui, pois aqui onde nós temos 7 vezes ômega t. Então essa aqui é a sétima harmônica, vamos extrair. Aqui temos 31 com ângulo 0, depois dividimos pela raiz 3 e extraímos o ângulo. Aqui, como não temos nenhum ângulo, vai ficar com ângulo 0. Aqui vai ficar 31 com ângulo de menos 120, 31 com ângulo de 120. Então, dali que podemos usar as mesmas expressões para a corrente e determinar as correntes diretas. Tendo determinadas correntes diretas, vamos meter na mesma matriz. E acharemos as correntes de sequência. Então, dali que já teríamos as correntes de sequência para componente fundamental, para quinta harmônica e para sétima harmônica. Então, tendo esses valores das correntes da primeira harmônica ou da componente fundamental, da quinta harmônica e da sétima harmônica, nós precisamos indicar as componentes de sequência, pois essas aqui são componentes de sequência individuais de cada harmônica. Então nós temos que apresentar uma expressão completa das harmônicas. Então,
Aqui temos as expressões. O que foi feito para representar desta maneira? Nós temos a sequência, a componente de sequência I0 e a componente de sequência I1 e a componente de sequência I2, homopolar, positiva, negativa. Como é que nós vamos representar isto? Vamos fazer do seguinte jeito. Vamos no resultado das componentes simétricas para a corrente, para a componente fundamental. Vamos pegar a parte do I0, o módulo e o ângulo. Aqui nos deu, para a componente fundamental, tivemos 4.24 com ângulo 163 para a componente fundamental. Então, para a componente fundamental é onde nós temos ômega t. Então, vamos representar este valor do módulo vezes a raiz quadrada de 2, pois aqui já quando estamos a representar, já importa-nos os seus valores máximos com os seus respectivos ângulos e representar qual é aquela harmônica. Não podemos somar esses valores porque são componentes diferentes, são harmônicas diferentes, não podemos somar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer isto. Teremos 4,24 vezes raiz de 2 nesta parte, vezes o seno de ômega t mais este ângulo, porque este ângulo é positivo. Aqui, para a componente 1, teríamos 12,67 vezes raiz de 2 vezes seno de ômega t menos, porque esse ângulo é negativo. E o mesmo faríamos aqui. Então, é o que está representado aqui. Temos este valor de 4,24 vezes raiz de 2 vezes seno de ômega t mais este ângulo. Então, este valor aqui, se for a prestar bem atenção, é o valor que nós encontramos. Este valor de 1.24 é o valor que nós encontramos para a componente 0 da quinta harmônica. Então, por isso que temos aqui 1.24 vezes raiz de 2 vezes seno. Aqui representamos o valor da sua harmônica, que é 5 ômega t. O 5 representa a quinta harmônica e o ângulo é negativo, que é como está aqui. E fazemos o mesmo processo para esta corrente, somando todas as correntes de sequência 0 com as suas respectivas harmônicas, por isso que está representado dessa maneira. Fazemos o mesmo procedimento para todas as sequências positivas e fazemos o mesmo procedimento para todas as sequências negativas. Dali nós teremos as componentes simétricas, pois as componentes simétricas são essas: I0, I1 e I2. Essas que são ditas componentes direta ou homopolar, direta e inversa, ou sequência 0, sequência positiva, sequência negativa. Essas sequências são muito usadas para o estudo de curto-circuitos nos sistemas de potência, mas não é o nosso foco em estudo. Quando chegarmos lá, teremos um estudo mais aprofundado sobre esse conteúdo. Muito obrigado. Espero que dê para entender a explicação e peço que deixe o seu comentário a dar um feedback. Muito obrigado.